Um estudo. Nós vamos dar continuidade hoje dentro do assunto sobre a ordem da salvação. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e muito importante. Nós vamos dar sequência hoje, finalmente, Pastor Patrick, ao catecismo. Vamos voltar ao Catecismo Maior de Westminster, né? É um assunto que fala bastante lá no nosso catecismo e nos dá uma base muito boa, né? Os assuntos anteriores, como a conversão, né, fé e arrependimento e a regeneração, não eram tão explícitos assim. Não tinha uma pergunta direcionada sobre essas doutrinas dentro do nosso catecismo. Só que da aula de hoje nós teremos pelo menos 4 perguntas sobre o assunto. E o assunto da aula de hoje é sobre a doutrina da justificação. As perguntas que contemplam esse assunto serão as perguntas de número 70, 71, 72 e 73. Mas hoje nós vamos dar o início dentro desse assunto e semana que vem o pastor Patrick ele vai continuar esse assunto. As perguntas de número 70 e 71 vão falar sobre o que é justificação e como isso parte de Deus, né? E as outras 2 perguntas é como o homem responde a isso, sobre a fé justificadora, que está sobre a alçada aí do pastor Patrick na próxima aula, aí, se Deus assim permitir. Então, irmãos, antes de nós começarmos o nosso assunto sobre a doutrina da justificação, convido vocês a abrir o texto de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, nós leremos os versículos 5 a 7. Carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 3, versículos de 5 a 7, diz o seguinte: Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vamos orar? Bondoso Deus, te louvamos, Deus. Te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é quem nos salva, o Senhor é quem nos converte a Ti e nos coloca, Pai, diante de Ti, declarando-nos justos, Pai. Não porque o Senhor viu algum mérito em nós, previu alguma boa obra na eternidade que poderíamos fazer, não, muito pelo contrário, o Senhor não viu mérito algum em nós. Estamos aqui hoje, Pai, salvos pela graça do Senhor, respondendo a um chamado. Obrigado, Deus, porque estamos aqui nessa aula hoje pela manhã. Que o Senhor continue a nos abençoar, Pai. Que hoje, Pai, esse assunto venha penetrar os nossos corações e que nós não fiquemos inertes, Pai, diante dessa maravilhosa graça que o Senhor derrama sobre nós todos os dias. Cuida de nós, Pai, que o Senhor venha estar abrindo o nosso coração e o nosso entendimento, a fim de que aprendamos mais sobre o Senhor e assim sejamos mais parecidos com Cristo também. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, antes de começarmos aqui algumas informações sobre a aula. Se você tiver que fazer uma pergunta, guarda sua pergunta aí no final da aula. Nós vamos estar respondendo, nós vamos fazer as interações, né, de perguntas, né? Então guarde sua pergunta, anote aí. Se você também está nos acompanhando pelo YouTube, ou se você está aqui também, quiser fazer sua pergunta pelo YouTube, pode fazer sua pergunta. No final da aula nós vamos estar respondendo, interagindo e fazendo comentários, né? E, claro, fazendo aquelas perguntas que eu sempre gosto de fazer, né? Aquelas perguntas que provocam. Mas enfim, gente, vamos dar então início aqui ao assunto. Nós, quando falamos sobre a doutrina da justificação, nós precisamos ter em mente a ideia de que a justiça de Deus, ela se faz necessária, ela se faz ser necessária nesse momento. Um dos textos que falam muito sobre esse cenário de justiça com certeza, é um tribunal, né? Onde tem um juiz, onde tem um acusado, onde tem um promotor, onde tem um advogado, né? A questão da justiça pode ser muito bem transmitida dessa forma, nessa ilustração. E é interessante que nós, na quarta-feira, nós começamos
um estudo sobre Zacarias, e no capítulo 3 de Zacarias nós podemos encontrar lá um cenário de juízo, né? Lá numa das visões que Zacarias teve, nessa visão lá em Zacarias 3 mostra o sumo sacerdote Josué num tribunal onde tem Satanás acusando, mas ele ali está representando o povo de Deus, e o Senhor ali então é o juiz, né? E por causa da santidade de Deus, que é o juiz, ele repreende a Satanás, e ali está de uma forma muito clara e muito explícita a justificação de Deus para com o seu povo, né? Existe ali também a promessa da vinda de um renovo que, ao se cumprir a Escritura, sabemos que é Jesus Cristo, né? A palavra de Deus fala muito sobre isso. Então, quando nós falamos sobre justificação, nós estamos falando sobre crimes, falando sobre culpa, estamos falando também sobre acusações, estamos falando sobre uma dívida que precisa ser quitada, uma dívida que precisa ser paga. E o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 70, ela vai fazer essa pergunta, né? O que é a justificação? E a resposta é a seguinte: a justificação é um ato da livre graça de Deus em favor de pecadores, pelo qual ele lhes perdoa todos os pecados, aceita-os e considera-os justos à sua vista, não por causa de alguma coisa operada neles ou por eles, mas tão somente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, que lhes é imputada por Deus e recebida pela fé somente, né? A gente está no mês da Reforma Protestante, nós lembramos nessa época que o que está lá escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 17, né? O justo viverá pela fé. Nós, quando estamos falando sobre a doutrina da justificação, não podemos cometer o equívoco, né? Não chega nem a ser um erro, chega a ser um equívoco de achar que é uma ordem cronológica, né? É importante a gente ressaltar isso, né, pastor Patrick? Que não é, a salvação não acontece em estágios cronológicos. A palavra de Deus nos ensina que existem estágios da fé que uma coisa puxa a outra por uma questão lógica, mas não acontece uma atrás da outra, né? A palavra de Deus vai falar que a fé, ela não é o motivo pelo qual nós somos justificados. O motivo pelo qual nós somos justificados é porque Jesus pagou um alto preço na cruz, e a fé é um instrumento pelo qual nós somos, então, justificados, né? Então, lá em Romanos, capítulo 3, versículos 22 e 25, e no capítulo 4, 5, fala que a justificação é esse ato livre da graça de Deus para com os pecadores. Existem inúmeras passagens. No texto que nós lemos agora pela manhã, em Tito 3, nós vemos ali um avanço, como que acontece essa justificação. Nós primeiro nascemos de novo, daí nós então nos arrependemos, temos fé em Jesus, e por causa dessa fé nós somos então justificados, né? Então isso não é ressaltando, não é algo assim, uma coisa que acontece de um tempo. Nós estamos sendo regenerados, depois nós estamos no período do arrependimento, da fé, para que um dia, então, quando isso for completado, haja a conversão, e por conta disso agora nós iniciamos o estágio da justificação. Não é isso. Não é isso. A justificação, ela acontece por causa da fé que temos em Jesus. A justificação não se fundamenta no caráter, nas obras de quem foi justificado, mas é exclusivamente segundo a misericórdia de Deus, e na qual se baseia na justiça de Cristo e na redenção pelo seu sangue, né? Então, lá em Romanos capítulo 4, vai falar muito sobre a doutrina da justificação. Gálatas também é um livro que vai falar muito sobre a doutrina da justificação. É interessante ver aqui como o apóstolo Paulo, em Gálatas, ele tem a intenção de combater uma heresia que estava acontecendo naquele tempo, e que sempre durou ao longo de toda a história, e hoje não é diferente, né? A doutrina do judaísmo, né, pastor Patrick? A doutrina dos judaizantes, que é agregar elementos da fé judaica ao cristianismo, como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente para isso. Como boas obras ali, como era no Antigo Testamento, que era ali uma fé basicamente demonstrada por obras, né? Um sentido muito literal, num sentido muito de sentidos mesmo, do uso dos sentidos.
aquilo ali precisa ser agregado de alguma forma no cristianismo, e não é isso. O apóstolo Paulo em Gálatas vai falar, né, que Cristo ele é suficiente, de que a lei, as obras, elas foram um apontamento, elas foram um holofote naquilo que Cristo viria fazer e fez em nossas vidas. E por causa de Cristo nós somos justificados e nós não precisamos mais de sacrifícios, como vai apontar Hebreus, né? Gálatas 2,16 também nos mostra que a fé é o meio da justificação, ou o elo, né, entre o pecador e a justiça de Deus. Então nós encontramos várias passagens na Bíblia. Romanos 4, como eu falei mais cedo, vai falar sobre a circuncisão no coração, vai falar sobre o não circunciso também, vai falar aquele que foi justificado, que era circuncidado, vai falar sobre Abraão, que foi justificado ali pela fé. Na verdade, nós encontramos lá em Gênesis todo o relato da vida de Abraão, sobre como a fé ali foi por causa da fé de Abraão que ele foi justificado, antes mesmo de ser circuncidado, né? Então o apóstolo Paulo vai falar sobre a circuncisão do coração, que a gente pode interpretar, né, pastor Patrick, como o arrependimento, a fé daquilo que ainda não se via, mas é que agora que nós sabemos quem é Cristo, porque isso nos foi revelado, nós temos mais motivos para termos fé, né? E diante disso nós devemos destacar uma possível, aparente contradição que a palavra de Deus nos fala. Convido você a abrir lá em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, nós vamos ler dos versículos de 1 a 5. Romanos capítulo 4, versículos de 1 a 5. Vai falar o seguinte: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, né? E agora eu peço para que os irmãos abram lá em Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 21 a 24. Tiago, capítulo 2, versículos de 21 a 24, que diz o seguinte: por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé opera juntamente com suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. Como que a gente resolve isso? Como que a gente entende isso? Uma passagem está falando que Abraão não foi justificado por obras, e a outra passagem está falando que Abraão foi justificado por obras. Mas é importante que ali, o assunto central ali, dentro da questão da justificação, o que divide, o que dá a clareza do que a palavra de Deus está nos falando é a questão da fé. É a questão da fé. E o texto que junta muito bem isso e que resolve muito bem isso é o que se encontra lá em Efésios capítulo 2. É um texto que é muito batido, a gente repete aqui o tempo todo, ainda mais nas últimas aulas que a gente falou sobre fé. Convido os irmãos a abrirem Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Efésios capítulo 2, de 8 a 10, diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra de Deus ela é muito clara e ela resolve esse problema. A palavra de Deus não está dando
o aval para dizer assim, tá vendo, gente? Vocês são salvos também pelas obras. Então façam muitas coisas, porque vocês assim vão alcançar a salvação de vocês. Não é isso. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que nós cremos em Jesus. E aqueles que é permitido crer a salvação pela fé, e isso é dom de Deus, ou seja, a quem Deus dá fé, esse devidamente precisa cumprir boas obras. Não que as boas obras estejam atreladas à salvação, mas ao desenvolvimento da salvação. As obras, elas são a prova de que nós somos comprados, de que Jesus ele fez a obra na nossa vida, e porque nós somos comprados por Cristo, pelos méritos de Cristo, nós então assim somos habilitados, capacitados a então cumprir as boas obras, como diz aqui no texto de Efésios, que foram preparadas, essas obras que Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Ou seja, em outras versões vão falar que Deus predestinou, vai usar esse termo. Então Deus ele preparou, não apenas nos salvou na eternidade, mas preparou todo o plano dele nas nossas vidas desde a eternidade, para que assim nós andássemos em santidade aos passos de Jesus. Então a justificação, é isso, é ser declarado ou pronunciado diante de um contexto jurídico, é ser declarado justo diante de Deus, conforme o padrão da lei moral de Deus. Isto é, a lei ela não nos dá a salvação, ela aponta para Cristo, para que agora nós possamos cumprir a lei devidamente por causa dos méritos de Cristo. Justificar, e é importante a gente falar isso, tá, gente? Uma coisa que se confunde muito, que a justificação é apenas perdoar. É apenas, perdoei você do seu pecado, agora viva a tua vida. Não, justificação não é apenas perdoar, porque se a pessoa, se Deus apenas nos perdoasse, a gente continuaria como não salvos. A gente você está perdoado, pastor Patrick, você fez isso, olha, pastor Patrick, olha, tranqueira, mas vou perdoar o pastor Patrick. Pastor Patrick agora só está perdoado, ele pode viver a vida dele conforme, do jeito que ele quiser. E não foi feita obra nenhuma na vida dele. A justificação, ela não é apenas o perdoar, mas inclui o perdão, mas ela muda a nossa condição, nos tornando como se nunca tivéssemos pecado. Correto, pastor Patrick? A justificação coloca os méritos de Cristo em nós. É isso que significa justificação. A justificação é uma troca de papel. Ou seja, Jesus ele vive uma vida perfeita, Jesus ele cumpre toda a lei, tudo aquilo que nós deveríamos cumprir, porque em Romanos 5 vai dizer que Jesus é o segundo Adão, ou seja, o primeiro Adão que tinha que cumprir a lei e estava representando toda a humanidade, não conseguiu cumprir a lei. Então Jesus ele vem, ele é o segundo Adão que cumpre toda a lei, diferente do primeiro Adão. E isso é nos colocado por justiça, por meio da fé. Então o que acontece é, Jesus, ele vive a vida que deveríamos viver, ele morre a morte que deveríamos morrer por causa do nosso pecado e nos dá os seus méritos. Coloca os seus méritos em nós por meio da fé. É importante a gente ter isso em mente, porque a justificação não é apenas o perdão, mas como diz o nosso catecismo, né? Deus nos perdoa todos os pecados, nos aceita e nos considera ainda mais justos diante de Deus, diante dele. Então nós precisamos entender isso, essa verdade, que a justificação não é sinônimo de perdão. Um exemplo, quando eu estava estudando para esse assunto, um dos comentaristas ele deu um exemplo para que a gente entendesse. Digamos que a gente não tenha habilitação para andar de carro e nós pegamos um carro. E vai lá, a gente anda com o carro e cometemos uma infração de trânsito. A gente comete um acidente e nós somos presos por isso. Chega alguém lá e paga a nossa fiança. O fato de alguém ter pago a nossa fiança para que a gente agora seja livre, não nos dá uma carteira de habilitação. Isso não nos dá uma carteira de habilitação. A gente não pode dirigir um carro de novo porque alguém pagou uma fiança para a gente. Muito pelo contrário, a gente não pode andar de jeito nenhum. A justificação não é apenas pagar a fiança, mas é nos dar todos os créditos de Cristo. É como se a gente tivesse de fato essa habilitação a partir de então. Porque Jesus fez essa obra na nossa vida. Foi Jesus que foi lá na escola, passou pelo Detran, foi Ele que fez tudo por nós e nos deu isso de graça.
Nós precisamos entender que a justificação é ser aceito também. É ser aceito. É por isso que o próximo assunto que a gente vai tratar daqui 2 semanas vai ser sobre a doutrina da adoção. Porque nós somos também agora chamados filhos de Deus. Nós somos aceitos como filhos de Deus. Nós não somos apenas, beleza, o teu pecado foi pago, segue a tua vida aí que eu vou seguir aí a minha em diante. Não é isso. É uma dívida paga completamente. Então, Jesus não apenas morre por nós, mas vive uma vida perfeita por nós. Tanto para entender até aqui, gente, com tudo muito claro. Então, se tiver alguma pergunta, ressaltando, escreva a tua pergunta aí, que a gente vai estar depois passando o microfone aí, ou mandando sua mensagem pelo YouTube, para que a gente possa estar respondendo e comentando. Diante disso, nós chegamos então à pergunta de número 71, de como a justificação é um ato da livre graça de Deus. E esse aqui, gente, é o ponto principal da aula de hoje. Como que a justificação é um ato da livre graça de Deus. A pergunta de número 71, ela é muito útil, ela é muito importante para os dias de hoje, porque a gente vai estar falando diante de um contexto, nós vivemos, na verdade, diante de um contexto onde as obras, onde o ser humano, sendo o centro de tudo, ele é quem faz as coisas na sua própria vida. As coisas externas a ele não merecem crédito, ou não merecem nem o nosso respeito, não é verdade? Então, é isso que a cultura tem ensinado hoje, né? Mas a pergunta de número 71, fazendo isso, né, propondo essa questão, como a justificação é um ato da livre graça de Deus, responde o seguinte: apesar de Cristo ter satisfeito a justiça de Deus de modo apropriado, real e pleno por sua obediência e morte em favor dos que são justificados, a justificação deles é um ato da livre graça de Deus, uma vez que Deus aceita a satisfação de um fiador, que poderia ter exigido deles, mas que ele providenciou seu Filho unigênito, e imputa-lhes a justiça de Cristo sem nada lhe exigir além da fé, que também é dom de Deus, para que sejam justificados. Ou seja, resumindo a resposta do catecismo aqui, é Deus quem faz tudo na tua vida, meu querido. É Deus quem opera o querer e o efetuar na sua vida. É Ele quem começa e é Ele quem termina. E esse término não é um fim, né, pastor Patrick? É a eternidade, vivendo com Deus. É um fim de finalidade, né? Ele começa e tem uma finalidade eterna para isso. E tudo isso é obra de Deus em nossas vidas. A Trindade operando incessantemente para que nós andemos na semelhança de Jesus Cristo, né? Eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos. Lá em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 8, 10 e 19. A gente vai ler 5 textos agora, tá, gente? Então, peço que os irmãos tenham paciência. Romanos 5, versículo 8 até 10 e o 19, diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Muitos se tornaram justos. Mateus 20, 28, peço para que os irmãos abram lá, Mateus capítulo 20, versículo 28. Diz o seguinte: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos prestando atenção nos verbos, tá, gente? Os verbos aqui são muito importantes, né?
E agora lá em Isaías, vamos lá para o Antigo Testamento. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 6 e de 10 a 12. Isaías 53, de 4 a 6 e de 10 a 12. Diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículos 10 a 12. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua vida como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará para si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 22. Hebreus capítulo 7, versículo 22, diz o seguinte, é um versículo bem curto, né? Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. E agora o último texto, vamos voltar lá para Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, 24 e 25. Tá bom, gente? Romanos, capítulo 3, de 24 a 25, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no teu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado, impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, é tudo isso que a gente tem falado aqui. A gente tem visto que aqui no capítulo 3, é exatamente isso. Os pecados que foram cometidos foram deixados para trás. Não é verdade? Mas vocês perceberam que nos textos que nós lemos, existia uma ação direta de Deus? A gente viu alguns verbos como ele deu, ele tomou, ele se agradou. Então, a justificação é esse ato da livre graça de Deus. Em Hebreus ali nós lemos que Jesus é o nosso fiador, né? Então, a justificação, nesse sentido, que reflete a graça de Deus, a graça é essa preciosidade que está envolto de tudo que Deus opera, é esse favor imerecido que recebemos e do qual ainda nós continuamos indignos. Nós recebemos isso. Nós somos justificados por conta dessa graça também. Né? E nós precisamos lembrar dessa verdade, de que é a obra de Cristo. Deus, ele quis fazer isso por nós, né? Mas talvez você esteja se perguntando, como que é uma livre graça se precisou ser comprado? Como que isso pode ser de graça se precisou ser comprado? O fato é que nos foi dado algo comprado, nos foi dado isso. O que aconteceu na cruz não foi algo de graça, não foi barato, mas o fato de Jesus estar no nosso lugar e ter sofrido aquilo que nos era merecido, sem ter dívida nenhuma conosco, isso nos foi dado de graça. Então Cristo, ele não foi obrigado
a sofrer e a morrer por pecadores. Quando nós estávamos falando sobre o ofício sacerdotal de Cristo, eu lembro que eu dei essa aula e a gente falou um pouco sobre os dois tipos de obediência da parte de Cristo, a obediência ativa e a obediência passiva, né? Resumindo aqui, só relembrando, de uma forma bem abreviada, a obediência passiva de Cristo é quando Jesus ele se colocou debaixo para obedecer a sua própria lei. Jesus ele se colocou dessa forma, Jesus precisava obedecer a lei. E a obediência ativa é que Jesus não foi obrigado a fazer isso. Jesus não foi coagido por Deus Pai a fazer isso. Jesus ele fez isso voluntariamente. Jesus ele resolveu fazer isso de graça, sem nada. Ele quis fazer isso por amor de muitos, né? É interessante ver que nos textos que nós lemos que essa justificação ela não é dada para todos, ela é dada para muitos. Tá? É importante a gente lembrar disso. E só um parênteses aqui, pastor Patrick. A gente falou muito sobre fé e arrependimento nas últimas aulas, que são os assuntos que mais, assim, dá arranca-rabo entre arminiano e calvinista, não é verdade, pastor Patrick? Se a fé ela é do ser humano, se é uma resposta do ser humano, já que o ser humano se arrepende, precisa ser necessariamente o ser humano tendo algum tipo de ação, cooperando para a salvação. São vários assuntos, né, que nós podemos tratar e trabalhar aqui, né? Só que quando a gente fala sobre a justificação, está claro que Jesus ele fez tudo por nós, tudo, absolutamente tudo por nós. A palavra de Deus deixa claro que ele fez isso porque ele nos ama e que essa salvação é dada para o seu povo. Essa justificação é dada para muitos, como nós lemos na profecia de Jeremias, de Isaías, melhor dizendo, que estava ali há cerca de 700 anos antes de Cristo se encarnar. Então nós precisamos ter essa mentalidade de que Cristo ele não foi obrigado, de que Cristo ele direcionou essa salvação, e que ele imputa essa salvação, ele cumpre essa salvação na vida das pessoas que pertencem ao povo de Deus. Essa é a narrativa de toda a Bíblia. As promessas dadas para o povo de Deus. Sempre foi isso, sempre foi essa premissa. Existe o povo de Deus em todo quanto é lugar do mundo, com certeza. Com certeza. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, querendo sair de Corinto, porque ele estava sendo perseguido, o Espírito Santo vai até ele e fala assim: fica na cidade, porque tem muito povo meu aí. Então nós precisamos lembrar de que Cristo, ele não é obrigado a fazer isso, e ele faz isso direcionado ao seu povo. É uma ação da livre graça de Deus para com o seu povo. E Cristo, ele se coloca como fiador. Ou seja, o fiador, né, os irmãos devem bem saber o significado dessa palavra, mas a fim de que a gente possa contribuir com o nosso conhecimento aqui, o fiador é aquele que assegura o cumprimento de deveres e obrigações de outro. Aquele que se responsabiliza a pagar uma dívida caso outra pessoa não consiga pagar. É isso que é um fiador. Você vai comprar um imóvel, você precisa de um fiador. Você vai entrar por financiamento numa faculdade, vai precisar de um fiador. Caso você não consiga arcar com as contas que são necessárias ali. E nós, lá em Adão, olha que maravilha, nós não conseguimos arcar com as nossas contas. Nós precisamos lembrar disso, de que o fiador é aquele que toma voluntariamente, aquele que aceita voluntariamente pagar uma dívida que nem eu, nem você conseguiu pagar, que é no caso de Cristo aqui, diz respeito à nossa salvação, né? a nossa dívida diante de Deus. Mas pode ser que talvez você esteja se perguntando, como que um Deus de amor não poderia simplesmente perdoar, falar assim: olha, tá tudo bem, pessoal, tá tudo bem, vivam bem agora, né? Tá tudo pago, vocês são considerados santos, vocês são considerados justos, vocês são do jeito que vocês viviam, eu esqueci, eu apaguei aqui no tempo aqui tudo que vocês fizeram, né? Por que Deus não poderia simplesmente fazer isso? Mas ele precisava ali também, né, como diz o texto de Isaías, se agradou em esmagar o seu próprio filho, né? Eu vou deixar vocês pensando nessa perguntinha. É aquela pergunta que eu gosto sempre de fazer, pastor Patrick. Aquela pergunta boa que provoca mesmo. Então nós precisamos entender que a fé, como nós lemos lá em Efésios, ressaltando isso e relembrando, a fé
ela é o dom de Deus, né? A salvação por meio da a salvação pela graça por meio da fé, todo esse processo é dom de Deus, né? Não é por obras. E que isso implica que os homens, se fosse possibilitado os homens de, olha gente, olha o que eu fiz, Jesus chegando e falando assim, ó gente, fiz isso. Os homens não acreditariam, os homens não creriam em Deus, eles fariam um joinha e beleza Jesus, obrigado, não precisava. Né? Quando você fala, ganha aquele presente no seu aniversário que você às vezes não se agrada, você fala, putz, não precisava. Né? Não é assim. O fato é que se dependesse de nós a salvação, se dependesse de nós o crer, nós simplesmente não creríamos, nós simplesmente não aceitaríamos esse presente de Deus, essa graça de Deus. Né? Então, quem é justificado, como nós lemos lá no texto de Tito, é também regenerado. Ou seja, ele nasce de novo, não existe mais dívida sobre ele, é como se nunca tivesse pecado a pessoa. Né? E quem foi justificado está também no outro processo que a gente vai ver daqui a algumas semanas, que é o processo da santificação. Ele é aprimorado, a fé ela é desenvolvida. O texto de Filipenses 2, que fala, 2,12, que fala sobre o desenvolvimento da nossa fé, a própria palavra desenvolvimento quer dizer que algo foi colocado na sua mão e que agora precisa ser desenvolvido. Lembrando que quem opera o querer e o realizar desse desenvolvimento da salvação vem do próprio Deus. É Deus quem opera também o querer e o realizar dessa santificação. Né? Então a doutrina da justificação ela é tão odiada hoje, ainda mais nos tempos pós-modernos, que coloca o homem como centro de tudo. A doutrina da justificação ela é tão odiada porque ela basicamente afirma o seguinte, que é pela livre graça que deve nos lançar humilhados no pó e deve quebrar o nosso orgulho. E a doutrina da justificação ela dá toda a glória e crédito pela salvação do homem a Deus somente. A doutrina da justificação fala assim, gente, vocês não conseguem, vocês não fazem nada. Lembram quando a gente começou essa série? A gente usou como base a união mística de Cristo, que todo crente ele é unido com Cristo, né? Tanto que a palavra de Deus ela vai falar várias vezes em Cristo, por Cristo, sempre quando vai se referir a alguma coisa no homem, aplicada à vida do homem. Ou seja, sem Cristo nós não fazemos nada. Jesus ele vai falar em João 15, que foi o texto base que nós usamos para falar sobre a união mística com Cristo, de que Cristo ele é a videira, nós somos os ramos, e os ramos que não estão conectados à videira não fazem nada. Não fazem nada, não tem como brotar vida de ramos que não estão conectados à videira. Então nós precisamos lembrar disso, que até mesmo a justificação, e a justificação deixa isso muito claro, de que o ser humano ele não consegue fazer nada por si só. O ser humano ele precisa da graça de Deus. Aquilo que Deus faz na doutrina da justificação é colocar os méritos de quem conseguiu, que é Jesus Cristo, dando isso para quem não conseguiu, que somos nós, que sou eu, é você, né? E diante disso, olha só, pastor Patrick, são 10h50. Eu acho que nós já podemos abrir para perguntas, para respostas, para comentários, mas antes eu queria começar com essa pergunta que eu falei agora há pouco. Por que Deus, sendo um Deus de amor, não simplesmente poderia ter nos perdoado, apagado a nossa história, tendo nos declarado justos? Por que Ele precisou enviar seu filho? Por que Ele precisou de alguém morrendo, se Deus ele é um Deus de amor? Queria lançar essa pergunta e o Nicolas vai estar passando aí o microfone para que os irmãos possam interagir. É isso aí, pastor. O pastor está cochichando uma resposta aqui. Alguém? Quer falar, pastor Patrick? Porque ele é justo. Alguém mais? Pastor Patrick disse que foi uma boa resposta. Lucilene, por favor. Pode expressar. O Tico e o Teco não estão muito legais hoje. Porque se não houvesse entre aspas,
o porquê, como é que eu posso dizer? Estou falando que o tico-teco hoje não estão funcionando. Porque simplesmente não haveriam valores morais. A gente tem que lembrar que quando Deus trouxe os 10 mandamentos, entregou os 10 mandamentos a Moisés, ele entregou, e posteriormente a lei mosaica, né? Ele entregou a forma de conduta, a forma de vida dos dele. Então, se essa justificação, a meu ver, ela é necessária porque, como nos é impossível cumprir integralmente a lei, não teria por que ele entregar a lei, entendeu? Seria simplesmente assim, vivam do jeito que vocês quiserem, que está tudo bem. Não haveriam os princípios morais, não haveriam valores cristãos que hoje mantêm a sociedade em pé, porque quando esses valores despencam, quando esses valores não são respeitados, simplesmente somos bárbaros. Já visto aí o que aconteceu há uma semana. Né? Não sei se eu consegui me expressar, enfim, sim, como eu disse. Deu para entender. Alguém mais? Porque simplesmente Deus ele não perdoa, não apaga, não nos justifica, assim, estou decretando aqui, todo mundo está justificado. Alguém mais? O senhor Elias, acho que queria comentar no meio da aula. O senhor, tudo bem? Então tá bom. Pastor Patrick, o senhor quer comentar? Quer? Não? Não quer? Hã? Então tá bom. Nós precisamos lembrar que diante dos atributos de Deus, Deus ele sendo amor, ele também é justiça, né? A própria palavrinha justificação já denuncia um atributo de Deus, o caráter de Deus. Deus ele é um Deus justo. Mas como que a gente pode falar para um não crente essa conexão de Deus sendo um Deus de amor e um Deus justo? É importante a gente falar, o pastor Patrick estava dando um spoiler aqui sobre Romanos 6, se eu não me engano, pastor Patrick, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós precisamos lembrar disso, né? Que existe uma dívida a ser paga. Deus ele é justo. Se Deus ele simplesmente fizesse assim, gente, está todo mundo pagado, não precisa de remissão mais de pecados, Deus ele afronta contra o seu próprio caráter. Deus ele deixa de ser Deus. Deus ele não pode fazer isso. Ele não pode ir contra a sua própria santidade. Ele não pode fazer isso, né? Olha, é até interessante falar alguma coisa que Deus não pode, né? Deus ele não pode ser contra a si mesmo, né? Deus ele é justo. Deus ele decretou isso lá no Éden, né? No dia em que desse fruto vocês comerem, vocês certamente vão morrer, né? Então Deus ele é fiel primeiramente a si mesmo. Mas como relacionar amor e justiça de Deus? É que mesmo diante dessa dívida, Deus ele exige essa expiação, ele exige esse sacrifício por causa do pecado, mas Deus é quem providencia também o sacrifício. É Deus quem providencia o sacrifício. Quando eu estava estudando isso, me veio à mente a passagem que a gente encontra lá em Gênesis 22, que é o mesmo texto em que Tiago, capítulo 2, a gente leu lá no início, menciona, que é o texto em que Abraão irá sacrificar Isaac, né? E que Abraão ele teve uma obra ali de fé diante de Deus. Muitos comentaristas afirmam que Abraão ele fez isso. A palavra de Deus não fala que Abraão estava perturbado ali com aquela possibilidade do filho dele morrer. Abraão não estava sequer com alguma preocupação sobre aquilo, né? Muitos comentaristas dizem que Abraão tinha uma fé tão justificada, ele era tão justificado ali naquele sentido, naquele contexto do Antigo Testamento, que ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac no mesmo momento. Porque existia uma promessa que Deus tinha dado, que através de sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Existia essa promessa. É a grande abertura da vida de Abraão na história da redenção. Lá em Gênesis 12. Por meio de ti,
todas as famílias da terra serão abençoadas por meio da sua descendência. Então Abraão ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. A fé de Abraão estava inabalável ali. E é interessante como Deus ali naquele momento, naquele contexto de sacrifício, diante dessa fé pela qual o texto de Romanos fala que Abraão foi justificado, o texto de Tiago vai falar que através dessa fé que Abraão foi justificado, em Gálatas vai falar que é por causa de Abraão que nós somos então povo de Deus, né? Nós somos descendência de Abraão também, por causa dessa fé justificadora. É por causa disso tudo que nesse contexto de sacrifício, de que existe um juiz, de que existe uma pena a ser cumprida, de que existe uma ofensa, mas que existe alguém que paga essa dívida. No texto de Gênesis 22, Deus ele providencia ali um cordeiro, um carneiro, a ser sacrificado logo depois que o anjo do Senhor impede Abraão de cometer ali o sacrifício de Isaac. Então nós precisamos lembrar disso, que o Deus de justiça e o Deus de amor coadunam no mesmo objetivo. É o mesmo Deus que opera essa justiça e esse amor. O mesmo Deus que exige o sacrifício, é Ele quem providencia o sacrifício. É por isso que nos textos que nós lemos aqui agora várias vezes, nós vimos esse verbo. Deus se agradou, Ele deu, Ele fez, né, por meio dele. É tudo sobre Jesus, é tudo sobre o que Deus faz na nossa vida. E por meio de nós, é tudo sobre Jesus. Mais alguém, queridos, que queira comentar, que queira falar? Temos alguma pergunta no YouTube? Alguma coisa? Algum comentário? Temos alguma pergunta, Nicolas? Não? Alguém quer comentar? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pastor Patrick? Não precisa ser sobre o tema da aula, né? Perguntas. No modo geral, daquilo que a gente está falando dentro do assunto da ordem da salvação, obviamente. Né? Vai perguntar se vai chover daqui 10 dias, aí eu não sei responder. Né? Alguém? Pastor Patrick quer fazer uma... Nicolas, pode falar, Nicolas. A questão porque Deus não justifica, quer dizer, Ele não desconsidera os pecados. Eu acho que o que a gente pode pensar, esse é uma reflexão que já deve ter sido trazido aqui algumas vezes, é que se a gente pensar em termos humanos, na perspectiva humana, se a gente fosse considerar um juiz que ele simplesmente desconsidera os crimes cometidos, esse juiz não seria um juiz bom. Sim, ele não seria justo, né? E a gente não quer um Deus assim, se a gente for parar para pensar. Sim. A gente tem que ser, não pensar em nós mesmos egoisticamente, não sei se essa palavra existe, e falar assim, poderia só simplesmente desconsiderar as nossas culpas, mas se Deus fizesse isso de forma normal, assim, a gente também não veria que para a gente não seria bom. Não, porque assim, a gente seria perdoado, aquilo que a gente falou no início da aula, a gente seria só perdoado. E no outro momento a gente já ia tropeçar de novo, a gente já ia pecar no mesmo momento, né? E que entraria daí numa contradição que a própria palavra fala sobre o que é graça e sobre o que é o amor de Deus. Quando a gente fala lá em Hebreus, a gente relembra o que fala Hebreus, é importante a gente falar sobre isso, porque nos traz a memória de que no Antigo Testamento existia um sacrifício que era necessário para cada tipo de pecado. Era necessário uma oferta, era necessário um sacrifício de algum animal, era necessário alguma ação de graças para alguma coisa. E lá no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, nós encontramos essa série de leis sobre os mais diversos tipos de pecados cometidos e os tipos de prestação de serviço, de atos de ação, como é que fala, pastor? Ações de graças, isso, atos de ações de graças. Então, lá em Hebreus vai falar que por causa de Cristo, que de uma só vez morreu de uma forma definitiva, de uma forma perfeita, de forma que não precisa mais de sacrifícios. Se Jesus não tivesse morrido,
nós estaríamos hoje, talvez, sacrificando bode ainda. Nós estaríamos, como o Nicolas falou aqui, a gente estaria, talvez, adorando um Deus que não fosse um Deus de verdade, né? Um Deus que não fosse justo e que, por causa disso, não seria um Deus de amor. Porque imagine, gente, imagine um Deus que não providenciasse Cristo. Imagine se Deus não providenciasse Cristo. O quão ruim deveria ser a nossa vida por conta disso. Então, glórias a Jesus pelo seu sacrifício. Glórias a Deus por ter nos amado desde antes da fundação do mundo. Que nos justificou, como o próprio texto de Romanos vai falar, que quando ainda éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Nós somos justificados, ainda mais agora, andando nos caminhos do Senhor. O que nos espera? O que Ele tem feito na nossa vida como justificados por meio dessa fé maravilhosa, né? Mais alguém? Mais algum comentário? Mais alguma participação? Tudo certo, gente? Pastor Patrick, o senhor quer fazer algum comentário, alguma observação? Então, gente, semana que vem nós ainda vamos tratar sobre a doutrina da justificação, né? Nós vamos ver sobre como que a fé justificadora ela opera na nossa vida. O que acontece na nossa vida, né? Como que o ser humano responde a isso? São as perguntinhas de número 72 e 73. Então não percam a segunda parte dessa aula, vai ser maravilhosa. É uma das doutrinas que por muitos são considerados o elo da salvação, né? Expressado dessa forma, a doutrina da justificação é o elo dessa salvação toda, né? Não que os outros sejam menos importantes, não é isso, né? Mas é porque sem o que Jesus fez na nossa vida, sem essa entrega total para nós não teríamos motivos para estarmos aqui. É por causa disso que nós podemos orar, é por causa disso que nós podemos nos colocar diante de Deus, é por causa disso que nós podemos ter a alegria de viver em comunidade, né? Então, vamos orar, gente, para encerrar esse tempo, agradecendo também pelo que Jesus tem feito em nossas vidas. Queria convidar o pastor Patrick para esse momento. Pastor Patrick, por favor. Deus bendito e maravilhoso, nós louvamos o Teu nome, Deus, porque, em primeiro lugar, o Senhor é um Deus perfeitamente bom. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos justificou, não apenas nos perdoou, mas o Senhor se coloca à nossa inteira disposição ao fato de que, se o Senhor tivesse apenas nos perdoado, nós apenas receberíamos o Seu perdão, mas com a justificação nós recebemos um relacionamento com o Senhor. O Senhor se interessa por nós, o Senhor participa das nossas vidas, o Senhor tem interesse naquilo que nós estamos sentindo, vivendo, e isso demonstra a sua paternidade, demonstra o seu amor, a sua misericórdia, a aplicação da sua graça, e por causa disso nós te louvamos. Obrigado porque o Senhor é um Deus de fato de amor, um Deus que deseja se relacionar conosco, e não apenas um Deus que deseja adoração e glória apenas. Louvado seja o teu nome, Deus, porque o Senhor de fato é bom. Continua derramando de graça sobre as nossas vidas, iluminando os nossos corações, para que possamos aprender cada vez mais da Tua santa e bendita palavra. Continua nos ensinando quem o Senhor é, a respeito do Senhor, dos atributos do Senhor. Continua, Deus, derramando e nos fazendo cada vez mais próximos do Senhor, ensinando como nos relacionarmos direito com o Senhor cada vez mais. Nos dá um final de semana agora, esse restinho de domingo, abençoado na Tua presença. Nos conduz, Deus, a um tempo de descanso no dia de hoje, para que possamos cultuar o Senhor logo mais à noite, assim, se o Senhor nos permitir. Derrama de graça sobre as nossas vidas, aqueles irmãos nossos que não estão aqui em Curitiba, mas estão viajando, que o Senhor possa também abençoá-los aonde eles estiverem agora, fale com eles também.